8h56, nós voltamos com o TV Mar News. Gente, o Senado aprovou o adiamento das eleições municipais de 4 de outubro para 15 de novembro e o segundo turno para o dia 29 de novembro. O tema ainda vai ser votado na Câmara, mas quem vai falar desse tema aqui com a gente é a advogada e analista política também, Ingrid Dantas, que vai conversar com a gente sobre esse assunto. Ingrid, bom dia para você, é um prazer recebê-la aqui no nosso estúdio. Bom dia, Porlane, bom dia a todos. E realmente é um prazer estar aqui falando de um assunto que vem gerando tanta repercussão, tanto na nossa mídia, nos nossos meios políticos. Então, é importante para que os nossos cidadãos possam compreender o momento que estamos passando e como ele impacta as nossas eleições. Pois é, Ingrid, na nossa conversa, a gente estava aqui conversando em off, né, durante os comerciais, e a gente já discutia que essa é a primeira vez desde a Constituição de 88 que nós temos as nossas eleições adiadas. Há uma excepcionalidade, né, diante dessa pandemia global do novo coronavírus. E eu queria que você pudesse explicar quais são as perspectivas, então, que a gente tem aí para essas eleições. Então, Porlane, sempre que eu falo sobre eleições, eu gosto de evidenciar que esse contexto de excepcionalidade, ele impactou não apenas a nossa agenda eleitoral, mas várias outras agendas, a nossa agenda social, a nossa agenda econômica, a nossa agenda política e institucional. No âmbito das eleições, a grande preocupação é como viabilizar toda a mobilização e aglomeração que envolve a realização de um pleito eleitoral com as medidas de prevenção ao coronavírus que nós temos, né, já definidas pela OMS. O que gerou essa possibilidade de um adiamento das eleições, que inclusive já está sendo votada, foi aprovada no nosso Senado e agora aguarda uma análise e votação por parte da nossa Câmara dos Deputados. E vale a gente lembrar, né, Ingrid, que as eleições ela não está restrita apenas ao ato de votar, que já agrega um grande número de pessoas, já causa aglomeração, mas ela envolve toda uma agenda política que vem 2, 3 meses antes do próprio pleito, né? Eu queria que você também pudesse falar sobre essa situação. Já algumas mudanças também ocorreram em relação a isso, né? Exatamente. Vejam, embora os cidadãos associem a realização de eleições ao momento de ir às urnas e votar, realizar uma eleição perpassa um momento pré-eleições que também envolve essa aglomeração e o contato social. Nós temos, por exemplo, a realização das convenções partidárias, a qual atualmente já foi aprovada que seja realizada de modo virtual. Temos o período de realização de campanhas eleitorais, em que nós temos aí sim uma intensificação dessa aglomeração de pessoas. Então, nós estamos caminhando nesse contexto até para usarmos os canais virtuais, as nossas possibilidades virtuais para a realização das nossas campanhas, das nossas convenções, mas ainda assim, essa fase de contato e de aglomeração, ela perpassa, ela é inerente à realização de uma eleição, seja no seu momento pré-votação, seja no momento de votação propriamente dito. Foram enviadas várias PECs para ver como que ficaria essa questão das eleições aqui municipais no nosso país, né? O que elas diziam e o que é que está indo agora, que já foi aprovado pelo Senado e está indo agora para a Câmara dos Deputados? Então, veja, Porlane, é importante que a gente deixe claro que alterar a data das eleições exige uma emenda à Constituição. Ou seja, nós precisamos alterar o texto constitucional para que a gente possa alterar a data das eleições. É por isso que nós temos PECs, propostas de emenda à Constituição, e várias foram apresentadas no Senado, buscando desde um adiamento ainda para esse ano das eleições, até uma unificação de eleições federais, estaduais e municipais. E o que isso significa? Unificar eleições, ela tem basicamente dois caminhos. Ou nós iríamos prorrogar os mandatos dos candidatos eleitos em 2016, ou seja, eles teriam 2 anos a mais de mandato, 6 anos de mandato, buscando a unificação já em 2022, ou então nós iríamos criar uma espécie de mandatos tampões para então unificar essas eleições em 2026, o que vem gerando uma grande
um grande debate, uma grande celeuma, como a gente costuma falar no mundo jurídico. Por quê? Porque para muitos isso ofenderia a nossa democracia e seja uma preocupação quanto à própria periodicidade do voto, o que vem gerando, então, posições que são divergentes. Pelo decorrer da coisa, o que a gente vem acompanhando já, né, no âmbito nacional, o que você acha que deve prevalecer? Qual dessas PECs você acredita que seja a mais viável a ser aprovada? Veja, nós já estamos caminhando para um adiamento e não uma unificação de mandatos, o que, ao meu ver, é algo razoável. Pensar em uma unificação demanda um contexto de normalidade, o que certamente não é esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento excepcional. Ao que parece, nossas eleições de fato serão adiadas para 15 de novembro, o primeiro turno, e 29 de novembro, o segundo turno. Se eu acredito que esse período é suficiente para que possamos perpassar a pandemia e termos eleições seguras, eu pessoalmente ainda enxergo que houve uma pouca margem para lidarmos com eventuais surpresas e desafios que ainda decorram da pandemia. No meu sentir, seria mais razoável adiarmos para dezembro. Assim, nós teríamos um prazo maior, considerando, inclusive, toda a mobilização política que é necessária para aprovar uma PEC. Mas, ao que parece, vamos para um adiamento. Com certeza. E a gente já começa a ver, inclusive, né, na China, a retomada de uma nova onda, né, lá do novo coronavírus, o que é preocupante também, que é preocupante também que isso venha a acontecer também aqui no Brasil, quando a gente ainda nem se recuperou, nem se levantou dessa primeira onda que ainda está passando, né? Exatamente. Veja, nesse contexto, se tivéssemos uma segunda onda, precisaríamos de outra emenda à Constituição. Então, é algo preocupante, seja do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista social. Nós já vivemos um momento de incertezas, um momento em que os cidadãos estão preocupados com o seu futuro, estão preocupados com os seus familiares, com seus amigos, e criar um novo momento de incerteza, adiando por tão pouco as eleições, no meu sentir, é algo que apenas agrava esse momento de insegurança que nós já estamos vivendo. Como você já frisou aí, né, já foi aprovada a questão das convenções online, não é isso? Exato. E a gente, muito provavelmente, nós também teremos mais eleições aí voltadas para o mundo digital. Se faz cada vez, então, mais necessário, então, que a fiscalização no tocante a fake news seja mais atuante também no nosso país, para que a gente possa evitar que mais candidatos ganhem as eleições em cima de fake news. Exatamente. Esse assunto da fake news, ele está gerando igualmente uma grande polêmica e ele é uma realidade. Sim. Hoje nós temos a disseminação de fake news constantemente e que, de novo, nos coloca em uma posição de insegurança e vulnerabilidade. Então, é necessário que haja, sobretudo pela nossa justiça eleitoral, um maior controle dessas fake news para que a gente possa ter eleições seguras, tanto do ponto de vista sanitário, ou seja, em relação ao novo coronavírus, como também em relação a uma segurança de informação das informações que estão chegando aos nossos cidadãos. Agora, Ingrid, exatamente com essa eminência da gente ter ainda mais essa questão do meio digital envolvido nessas eleições de 2020, o que você acredita, como você acredita que será o cenário judicial, eleitoral, então? O que será mais demandado? Veja, nós já estamos vivendo um momento em que a justiça está incorporando o meio digital no seu cotidiano. Audiências já estão sendo realizadas virtualmente, há inclusive uma proposta para que o tribunal do júri também se realize de modo virtual. Então, com certeza, essa realidade de uma digitalização, de uma virtualização das eleições está caminhando. Ainda não sei, preciso te confessar, Porlane, como nós poderemos incorporar os meios digitais de modo seguro e a garantir a nossa democracia de modo pleno, já que nós temos aí algumas dificuldades que perpassam o processo eleitoral, mas que com certeza é uma tendência não só no âmbito eleitoral,
como também de forma global, seja no âmbito do judiciário, do nosso legislativo. Tivemos aqui no Brasil a realização da primeira sessão do ponto de vista mundial, que foi online. Então, nós já estamos caminhando para a incorporação dos meios digitais da nossa realidade. Eu queria que você pudesse explicar para a gente mais uma vez, né, como que deve se dar o trâmite, então, daqui para frente, inclusive já falando sobre as convenções também, para que quem está em casa possa, então, ficar antenadinho. Então, veja só, pessoal, nós agora estamos no momento de aprovação de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição. Uma PEC, ela exige uma votação qualificada, que nós chamamos de com 3/5 dos votos em 2 turnos em cada casa. Então, já conseguimos passar por essa votação no Senado, agora vamos caminhar para esse mesmo processo de 2 turnos, 3/5 dos votos na Câmara. Em relação às nossas convenções e até os demais prazos eleitorais que estão por vencer e que com certeza serão alterados em relação a um adiamento das eleições, primeiro, Porlane, precisamos aguardar a definição por meio dessa emenda à Constituição. Depois teremos um posicionamento do TSE quanto aos novos prazos para que as eleições transcorram da melhor forma possível. Ingrid, eu gostaria de agradecer muito a tua participação aqui no TV Mar News. Nos aguarde, porque a gente ainda vai te solicitar bastante aqui até que essas eleições de fato aconteçam, para que você possa vir aqui no nosso estúdio fazer outras análises dessa situação que a gente está vivenciando tão atípica. Porlane, tá, eu agradeço a oportunidade e com certeza estou aqui à disposição para o que vocês precisarem e para que a gente possa passar por esse momento, como eu falo, de modo fraterno, unido, porque o momento de excepcionalidade, ele exige isso, não só das nossas instituições, como de nós, cidadãos brasileiros. Obrigada. Com certeza. Muito obrigada pela tua participação. Gente, agora a gente vai ao vivo com o Viderlan Araújo, que vem aí trazendo mais informações para a gente. Vamos acompanhar. Muito bem, Porlane Santos, estamos de volta já aqui dentro do CAD Único Serraria, unidade aqui na Serraria, para a entrega das cestas básicas. Já dá para perceber que a movimentação aqui dentro é um pouco mais tranquila, há poucos minutos, né? Começou o processo de entrega, onde é feita aqui dentro uma triagem nas pessoas para poder logo depois a cesta ser entregue. Aqui no fundo já dá para perceber que tem muitas cestas, né? Muitas cestas já aqui. E é com esse intuito que nós vamos conversar agora, quando o Chico aqui mostra exatamente as cestas. Daqui a pouco nós vamos falar, inclusive, dos itens para quem nos acompanha em casa ou no trabalho, em qualquer ponto do planeta pela internet. Mas nós temos aqui a oportunidade de conversar com a Emi Oliveira, ela que é assistente social da SEMAS e vai explicar para a gente o procedimento de entrega. Acaba para quem passa lá na frente até gerando um susto essa aglomeração, Emi. Mas aqui dentro o processo acaba sendo um pouco mais organizado. Eu gostaria que você falasse como funciona a logística até a entrega dessas cestas básicas para as famílias lá fora. Nós estamos na terceira etapa, né, dessa entrega de cestas. Nós iniciamos hoje, iremos até o dia 4 de julho. Tomamos todas as medidas assim, possíveis para que não haja essa aglomeração. Pedimos até que a população ela possa nos ajudar. Nós estamos com um horário estendido, nós funcionamos anteriormente até as 2 horas da tarde, estamos funcionando agora até as 4 horas da tarde, de 9 às 4, e aos sábados também vamos funcionar de 8 ao meio-dia, justamente para que não haja essa aglomeração, que as pessoas venham durante todo esse período, não precisa ficar na fila nem dormir na fila, e se tiver que ter fila, mas que elas respeitem o distanciamento social. Pedimos que venham com máscara. Aqui internamente nós estamos colocando de 15 em 15 pessoas, né? Sempre deixando as vagas para as pessoas que têm prioridade para receberem essas cestas. Certo. Agora, Emi, explica para a gente aqui, de 10 em 10 pessoas, de 15 em 15 o acesso lá na frente. As pessoas com prioridade têm levado também essa obrigatoriedade para cá, para dentro, para poder entrar e pegar a cesta básica? Sim, né? Sempre quando nós colocamos as pessoas internamente, tem as pessoas que têm prioridade. Existem as fichas que nós entregamos, as fichas das pessoas com prioridade e as fichas das pessoas que não têm nenhuma restrição, nenhuma limitação. Certo. Então, essas cestas, é bom falar que ela
tem critérios, né? São cestas que foram adquiridos com recursos do FECOEP, vieram do Estado para os municípios entregar, operacionalizar, e a gente está fazendo isso já desde maio. E as pessoas hoje que têm, quais são os critérios para o recebimento dessa cesta? São as famílias, é a pessoa, é a referência familiar que tem a renda, a família que tem a renda até R$ 178. Como é isso, né? Não é que a pessoa, que a família tenha só esse valor, esse rendimento. A família pode até receber, vamos dizer, R$ 1.000. Tem 5 pessoas na família, então é dividido essa renda, fica a renda per capita, seria no caso de 200, ela ultrapassaria a renda que é definida para o recebimento dessa cesta. Tem que ter o cadastro único de Maceió, né, porque vieram na outra etapa pessoas de outros municípios. Cada município recebeu a cesta básica, aí está sendo entregue em cada município. E tem que ser pessoas de Maceió e que não receberam a cesta nas outras etapas. Então, esse é o público. Agora, um outro ponto também que é muito importante, no momento que caiu aqui o potencial energético aqui dentro do CAD único, explicando exatamente para as pessoas, porque tem muita gente que por falta de informação acaba vindo até o local e também não faz parte desse quadro que você citou, de prioridades, de regras que precisam ser cumpridas para receber essa cesta. Tipo, pessoas de outras cidades não podem vir para poder receber a cesta aqui em Maceió. Cada prefeitura tem sua obrigação, correto? Correto. Pessoas que não têm cadastro junto ao CAD único do governo federal também não poderá receber. Vocês não fazem cadastro aqui dentro depois desse procedimento, não é verdade? Não faz. Não faz, até porque o cadastro único do governo federal, bem falado, e esse sistema para novos cadastros, ele está fechado a nível nacional, então a gente não tem como fazer novos cadastros. Os cadastros que têm sido utilizados é já o banco de dados, as pessoas que já fizeram, que já têm o cadastro único, que já declararam ter uma renda X, tem a renda por pessoa até R$ 178. Certo. No momento que nós tivemos a queda aqui, é preciso dizer, claro, nós precisamos ser muito justos também, que o procedimento de liberação das cestas continua, tá certo? Os computadores estão funcionando, as pessoas que são orientadas a realizar o trabalho aqui de recebimento, de acolhimento e de conferir o cadastro da pessoa que vai receber essa cesta básica com outras informações que são essenciais para que ela possa receber. O procedimento acontece o mesmo, as pessoas continuam entrando aqui no local, o que acontece exatamente com muita normalidade, mesmo sem a continuidade aqui da energia, pelo menos até o presente momento. Eu gostaria de mostrar a cesta básica, mas aí o que acontece? Posso aqui antecipar para vocês. Tem 2 quilos de feijão, tem açúcar, tem arroz, tem óleo, tem sabão em pedra, tem outros itens aqui que eu posso ver, como biscoito salgado. Então tem muitos aspectos assim para poder levar para essas famílias, pelo menos 1 ou 2 dias, ou 3, dependendo da quantidade de cada residência, quantidade de pessoas em cada residência, para poder ter pelo menos o alimento em sua mesa nesse período de vulnerabilidade, esse período de muita dificuldade que a sociedade tem demonstrado. Recursos do FECOEP, com apoio do governo estadual, mas a Prefeitura Municipal e as outras prefeituras fazendo essa distribuição até as 4 da tarde no CAD único aqui em Serraria, em outras 3 unidades, a Prefeitura devolvendo hoje para as pessoas pelo menos uma possibilidade de ter de uma forma digna a comida em sua mesa. Muito obrigado, Emi. Vamos aqui pela sequência da TV Mar Canal 25 com o repórter cinematográfico Francisco Nogueira, circulando pelas ruas da cidade, e eu volto daqui a pouco, ainda hoje, na sequência da programação da TV Mar. É com você, Porrani. Muito obrigada, Videlan, pelas tuas informações, gente. E na nossa entrevista com a Ingrid Dantas, a gente conversou sobre como é que deve ficar o cenário político, essas eleições do ano 2020, diante dessa situação de pandemia. E agora a gente vai ver um VT que fala sobre como devem ficar as relações pessoais no pós-pandemia. Vamos conferir. Em tempo de pandemia do coronavírus, o comportamento de todos nós tem mudado radicalmente, até a nossa forma de pensar. E como está o seu comportamento com os amigos, com a família? Na hora do aperto de mão, cotovelinho. No abraço, o pezinho. Isso não é coisa que a gente está acostumado. Muitas vezes vai no ímpeto de abraçar e chega na metade e as pessoas já dão sinal para se afastar. Mas é isso mesmo. Tem que acontecer para evitar contágio desse triste vírus que está ceifando a vida de tanta gente. Mas para a psicologia, o que é que isso representa, essas mudanças de comportamento dentro, fora de casa, mesmo no ambiente
mais íntimo da família. Estou aqui com a especialista, que é a doutora Sabine Heimann. Ela nos fala sobre o que representa essas mudanças e adaptação do comportamento. Bom dia, né, Fernando? Bom dia a todo mundo que está ouvindo. Isso é muito interessante da gente refletir, porque, na verdade, a forma como aqui no Brasil a gente está lidando com todas essas mudanças de comportamento, ela é diferente do que acontece em outros países, né? Aqui a gente tem esse hábito de ter mais contato, né? De abraçar, de beijar, de ter todo mundo em casa, de receber as pessoas, principalmente aqui no Nordeste, né? A gente tem esse hábito. E aí, esse distanciamento físico, ele gera ainda mais um desconforto, né? Ele faz muito mais falta do que em outros países, como no Japão, na Alemanha, que eles já têm uma cultura que é mais distante um pouco, né? Que é mais cada um na sua casa, com menos interação pessoal. E aqui é diferente, né? Aqui a gente tem muito esse hábito. E aí transformar isso é realmente um desafio e é uma coisa que faz falta para as pessoas mesmo, né? É uma coisa para a gente olhar. Qual a melhor orientação psicológica para as pessoas superarem essa ansiedade, essa vontade natural de estar mais próximo, de abraçar, de beijar, de ter esse contato mais íntimo? Olha, Fernanda, a gente já viu muitas até coisas que viralizaram na televisão, na internet, né? De estratégias que as pessoas estão usando para tentar driblar essa dificuldade que a gente tem, né? Esse impedimento que a gente tem de estar próximo agora. Vocês devem ter visto aquelas pessoas que colocaram uma barreira de plástico, né? Para abraçar os avós, né? Muito videoconferência, muita ligação de áudio, aí para a gente conseguir manter um contato, né? Mas na verdade, assim, essas coisas não funcionam para todo mundo. É importante cada um ir testando e percebendo como é que funciona para você, sabe? Para a gente manter o nosso contato com as pessoas, porque a gente precisa de contato. O ser humano é um ser social, a gente precisa das outras pessoas. Então a gente tem que pensar em estratégias, né? Para driblar isso nesse momento. E cada um vai ter a sua forma, né? Tem gente que não gosta muito de videoconferência, né? Tem gente que não gosta muito de mensagem, de áudio, né? Então tem que pensar em possibilidades. Usar a criatividade mesmo nesse momento ajuda a gente a passar por isso melhor, né? Ter as pessoas que a gente ama perto é muito importante para a nossa saúde mental, para a gente se sentir bem. Então, se isso não é possível no momento, como que a gente pode fazer, né? A gente tem que lidar com a realidade, mas também pensar em soluções criativas. Eu acho que esse é o caminho. O que se pode imaginar de consequências para os idosos, para as crianças em especial, por essa distância, por essa falta desse contato? Olha, Fernando, é difícil a gente falar assim em consequências, porque a gente está vivenciando essa situação toda, né, mundialmente, e está percebendo, à medida que as coisas vão acontecendo, quais são as possíveis consequências. Então a gente ainda não sabe, né, como é que vai ser o efeito disso lá na frente. A gente pode olhar para outras situações, como guerras, como outras epidemias mundiais aí que tiveram no passado, né? E pensar um pouquinho o que pode acontecer agora. Em outros países, por exemplo, a Alemanha é um exemplo, né, que a gente tem aí um período de guerra, um período do país sofrendo muito. Isso também molda um pouco a forma como as pessoas se relacionam, né? Então a gente ainda não sabe, a gente está tentando estudar, está tentando fazer suposições e previsões, mas o fato é que a gente vai ver os efeitos disso à medida que eles vão acontecendo. As crianças têm se ressentido da ausência, muitas vezes, da proximidade do pai e da mãe, mas também da professorinha lá da escola, né? No ambiente também dos amiguinhos da escola, do convívio do dia a dia. Sim, com certeza. Para as crianças é difícil também porque elas não têm essa compreensão, né, que os adultos têm da importância disso, da necessidade disso, né, desse distanciamento. Então muitas vezes elas ficam confusas de por que não pode, né, encontrar com o vô, com a avó, por que não pode brincar com os amigos. Então é importante a gente também trabalhar esse esclarecimento para elas entenderem melhor a razão disso, né? Entender. Claro que a forma como a gente vai falar depende muito da idade da criança, né? O que ela consegue entender. Mas quando ela tem essa percepção, quando ela entende o que está por trás, né, desse distanciamento, isso também ajuda. Tenho conversado com muita gente, né? Acho que, em geral, aqui no Brasil, aqui no Nordeste, a gente está
sentindo muita falta desse contato, né? Tem gente que lida melhor com isso, tem gente que lida pior, né? Tem gente que tem mais dificuldade. Então, se você está tendo dificuldade com isso, não deixe de buscar ajuda. Pense em estratégia, seja criativo para pensar em formas de manter contato com as pessoas, né? A gente até estava falando aqui quando eu cheguei. O primeiro ímpeto que a gente tem é abraçar, né, dar a mão e tudo, e agora nesse momento a gente não pode. Mas às vezes a gente consegue se conectar de outra forma, né, com o olhar, com nem o sorriso dá para ver, né, mas a gente consegue ver o sorriso da pessoa pelo olhar, então tem um tchauzinho ali de longe. Usem a criatividade. Eu sei que não é fácil, né, eu sei que não é a forma como a gente gostaria de estar vivendo, de jeito nenhum. Mas a gente tem que pensar aí o que fazer a partir dessa realidade. No momento é essa a realidade que a gente tem. Então, como que a gente consegue lidar com ela melhor? E se não tiver muito fácil, realmente busque ajuda. Não sofra sozinho. Converse com as pessoas, busque ajuda profissional. Acho que esse é o caminho para a gente conseguir enfrentar isso tudo da melhor forma possível. Pois é, gente, olha só, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas não sai daí porque no próximo bloco a gente tem aqui, olha, o nosso quadro Emprego e Renda com Israel Lessa, que já está lá posicionadinho e aguardando a gente conversar sobre o grande número de judicialização trabalhistas, né, por conta dessa situação de pandemia. Eu volto já, não sai daí, tá?